Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Sejam todos muito bem-vindos a uma de nossas mídias sociais do Ministério Cinco Solas. Eu me chamo Eduardo Freitas e você já sabe, eu estou sempre no ombro de gigantes. Aí você pode perguntar, meu irmão, que gigantes são esses que você tanto fala? São os gigantes, obviamente, inspirados da palavra de Deus, são os gigantes da patrística, são os gigantes da reforma protestante, são os gigantes do puritanismo inglês, são os gigantes do movimento Covenanter escocês, do neocalvinismo holandês e do chamado agora neopuritanismo, né? Porque agora virou moda dizer que toda pessoa que tem uma tradição que se funda na tradição puritana é chamado hoje em dia de neopuritano, né? Mas nós não nos olvidamos de falarmos sempre que a nossa tradição realmente aqui do Ministério Cinco Solas é puritana inglesa. Se quiserem nos chamar de neopuritanos, não tem problema algum. O importante é que nós procuramos seguir a palavra de Deus devidamente explicada naquilo que nós achamos ser didaticamente a melhor exposição temática e sistemática das escrituras que foram feitas pelo movimento puritano, consubstanciadas justamente nos símbolos de fé de Westminster, em sua maioria foram os puritanos ingleses e os covenanters escoceses que escreveram, que pensaram justamente nos artigos que compõem esse símbolo de fé, né? E você está na escola puritana aqui do Ministério Cinco Solas, que é uma programação dedicada à exposição fiel das Escrituras para edificação da igreja, para que você possa ser habilitado justamente a desempenhar o seu ministério, a sua obra na sua igreja local. Ok? Eu queria lhe fazer um convite formal e muito especial para que você possa fazer parte do nosso grupo oficial no Telegram. O link está aqui embaixo, né? É t.me barra 5 solas oficial. E nós temos também desse lado aqui, né? Nós temos também aqui, ó. Nós temos bem aqui o nosso QR Code. Esse QR Code não é para você fazer nenhuma contribuição, não é Pix nenhum, não é nada disso. Esse QR Code você vai apontar com o seu celular, no seu leitor de QR Code, justamente para quê? Para que você possa entrar diretamente na página web, no seu próprio navegador do seu celular, no nosso grupo oficial no Telegram. É um grupo gratuito e neste grupo oficial do nosso ministério no Telegram, você vai desfrutar de maravilhosos benefícios. Diversas salas de aula abordando matérias da tradição puritana, covenanter, reformada, da patrística, enfim. Teremos também chats, temos, ou melhor dizendo, né? Chats com interação entre os membros e entre os professores para nós tirarmos dúvidas e compartilharmos de edificação mútua para os nossos corações. E também nós temos a possibilidade de um discipulado online personalíssimo com divisão. Divisão para homens e divisão para mulheres. Se você é homem, o seu discipulado é comigo. Se você for mulher, o seu discipulado é com a minha esposa, a irmã Kate. Ok? Mas sem mais delongas e demoras, na nossa aula de hoje, aqui da nossa escola puritana, nós iremos continuar os nossos estudos do livro de Salmos, que nós temos considerado nestes episódios desta playlist. E vamos hoje estudar o Salmo de número 9, versículos 15 a 16. Então, abra a sua Bíblia no Salmo de número 9, nos versículos 15 a 16, onde nós iremos estudar sobre a temática a soberana justiça de Deus
e a ilusão do pecado. A soberana justiça de Deus e a ilusão do pecado. Tá bom? Antes de nós lermos justamente a perícope de hoje, eu quero apresentar para os irmãos o sumário. Tá? Primeiramente, nós faremos um contexto do Salmo número 9 e a justiça divina. Depois, nós faremos um resumo daquilo que nós estudamos até o presente momento aqui nessa nossa playlist. Louvor e súplica. Depois nós veremos a temática principal, que é a retribuição providencial. Em seguida, nós veremos os principais conceitos que nós iremos estudar. A cova, o laço, o rigaion. Depois, nós nos debruçaremos nos principais fatos do capítulo que nós iremos estudar, né? Dessa perícope que nós iremos estudar, que faz parte aqui do capítulo 9, né? Por fim, já caminhando para o final, nós já veremos um gancho para a nossa próxima aula, que será o destino das nações. Faremos aplicações para as nossas vidas, como sempre fazemos, e, por final, os agradecimentos, tá bom? Então, vamos começar, como sempre fazemos, lendo justamente a palavra do nosso Deus. Então, deixa eu mudar aqui a cena. Vamos partir para cá. Pronto. Para você poder me acompanhar. Aqui é o nosso Logos aberto. Pessoal, se vocês não conhecem a plataforma Logos, para quem gosta de estudar teologia, para quem gosta de se aprofundar na palavra de Deus, para ensinar a sua família, para justamente poder ter uma melhor instrumentalização para o seu ministério, para a sua obra que você faz na sua igreja local, o Logos é maravilhoso, tá bom? Então vamos lá, abra a sua Bíblia. Eu tenho aqui a minha genebrinha, né? Que a gente utiliza aqui no nosso ministério, que é a Bíblia de Estudo de Genebra. Eu aconselho você a adquirir a sua, é a melhor Bíblia de estudos que nós temos, especificamente sobre a temática do puritanismo, né? Então adquira. Então vamos lá. Vamos ler a palavra de Deus. Todo mundo preparado? Então vamos lá. Salmo 9, versículos 15 a 16. Está aí na tela para você acompanhar comigo. Afundam-se as nações na cova que fizeram, no laço que esconderam, prendeu-se-lhe os pés. Faz-se conhecido o Senhor pelo juízo que executa, enlaçado está o ímpio na obra de suas próprias mãos. Palavra do Senhor. Vamos orar? Senhor, graças te damos por esse privilégio indizível de podermos abrir a tua palavra com os nossos irmãos, com os nossos amigos aqui do nosso canal, para podermos estudar juntos a tua palavra. Ilumina, Senhor, as nossas mentes, o nosso coração, o nosso ser, para não sermos meros ouvintes da tua palavra, mas praticantes, Senhor. Porque a tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. É o que te pedimos em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Amém. Meus amados, vamos aqui ver, por exemplo, esta versão aqui, que eu tenho mostrado para os irmãos, que é a versão mais antiga da Bíblia traduzida por João Ferreira de Almeida. Esta versão aqui é a Bíblia Sagrada dos anos 1819. Era uma tradução baseada justamente no texto Receptus. Então diz aqui o seguinte, os versículos 15 e 16. Deixa eu só ajeitar aqui. 15 e 16. Pronto. Tá aqui, vamos lá. Para que eu conte todos teus louvores nas portas da filha de Sião e me goze em tua salvação. As gentes se afundarão na cova que elas fizeram. Seu pé ficou preso na rede que encobriram. Então essa aqui é a versão
Almeida de 1819, a primeira versão da Bíblia em português. E vamos agora para uma versão mais recente, que justamente é uma paráfrase, né? Que é a nova tradução na linguagem de hoje. Vamos ler aqui. Diz assim: os pagãos caíram na cova que fizeram, foram apanhados na armadilha que eles mesmos armaram. O Senhor se torna conhecido por causa dos seus julgamentos justos e os maus caem nas suas próprias armadilhas. Nas suas próprias armadilhas. Meus amados, vamos falar agora aqui um pouco do contexto deste Salmo de número 9 e a justiça divina. Veja, o Salmo de número 9, ele é um cântico de vitórias e ações de graças, onde Davi, ele celebra as justas intervenções de Deus contra os inimigos do seu povo. O foco desta perícope específica, os versículos 15 e 16, é demonstrar que o Senhor não governa o mundo à distância. Longe disso, mas ativamente ele intervém na história para frustrar a maldade. O Senhor Deus, ele é perfeitamente justo e usa os próprios expedientes dos maus como instrumentos de sua justiça infalível. Então perceba que Davi, nesta perícope, ele nos apresenta um Deus que, ao mesmo tempo que ele é transcendente, ele transcende a nossa realidade porque ele cria a própria realidade, mas ele também é imanente, ele se faz presente em suas obras de providência todos os dias, mantendo este mundo. E ele se utiliza, na sua soberania, dos próprios intentos, das próprias armadilhas que ímpios tentam fazer e praticar contra o seu povo. E isso se torna justamente o quê? Isto se torna um efetivo instrumento, elemento da sua justiça divina e infalível. E isso deve nos encher de tranquilidade, paz e gozo. Meus amados, vamos fazer agora um breve resumo daquilo que nós vimos até aqui, ainda sob essa temática principal, que é o louvor e a súplica. Nessa playlist que temos feito aqui no livro de Salmos, em especial na nossa última aula, nós podemos aprender como Davi, convidando o povo a louvar ao Senhor, que habita em Sião, declarando que ele não esquece o clamor dos humildes. Nós podemos observar isto, né? Que Davi ele convidou esse povo a louvar a Deus. Que Deus? O Deus que habita em Sião. E Davi declara que o Senhor Deus não esquece o clamor dos humildes no versículo 12. Davi, ele rogou para que Deus considerasse a sua aflição nos versículos 13 e 14. Ao mesmo tempo que ele conclama, meus amados irmãos e meu amigo e minha amiga, o povo a louvar a Deus, ele declara que Deus ele não se esquece do clamor dos humildes. E ele pede sinceramente que Deus considerasse a sua aflição nos versículos 13 e 14. Agora, na perícope de 15 a 16 da nossa aula de hoje, nós vamos à súplica de Davi para a sua contemplação profética e teológica do juízo implacável
santíssimo e perfeito do Senhor Deus sobre quem? Por sobre os ímpios. E agora nós adentramos no nosso tema principal, que é a retribuição providencial. Providencial vem de providência, né? Porque as obras de Deus são as obras da criação, que é quando Deus cria o mundo espiritual e o mundo material, os céus e a terra, como tem lá em Gênesis. Ex nihilo, ou seja, do nada. E nós temos as obras da providência de Deus, é como ele mantém tanto o mundo espiritual quanto o mundo material. Então a nossa temática é a retribuição providencial. O tema central destes versículos, meus amados irmãos, é a providência soberana de Deus na condenação do ímpio, a qual chamamos de lei de retribuição. A doutrina aqui exposta é que Deus ele ordena a ruína dos perseguidores de tal modo que o próprio pecado deles se torna um meio de sua punição e destruição, manifestando assim a glória da justiça divina. Então o Senhor Deus se utiliza dos próprios pecados de ímpios não regenerados como um laço, como forma de fazê-los perecer nos seus próprios delitos e pecados. Literalmente, morrem na forca que prepararam para perseguir e destruir os eleitos do Senhor, a Igreja de Deus. Então, quais seriam os principais conceitos que nós estamos vendo aqui nesta perícope e também, por que não dizer, neste capítulo? Primeiramente, nós temos a cova e o laço, que são símbolos das armadilhas ocultas e maliciosas elaboradas pelas nações rebeldes. As nações rebeldes tentam construir, aqui simbologicamente falando, né, covas e laços para destruir o povo de Deus. Então são armadilhas ocultas, maliciosas e às vezes até escancaradas que as nações rebeldes, que os ímpios fazem contra o povo de Deus. Um outro conceito principal que nós estamos observando aqui é o que nós chamamos de a obra das próprias mãos, o esforço humano e astuto do ímpio que, sob a providência de Deus, o aprisiona. Ou seja, as obras das próprias mãos, que são provenientes de um coração pecaminoso, de um coração astuto, de um coração que anseia a violência e a perseguição ao povo de Deus e à sua igreja, aos eleitos, esse esforço humano, sob a providência de Deus, são utilizados como instrumento para os aprisionar nos seus próprios delitos e pecados. E daí nós vamos para o conceito importantíssimo deste capítulo, que é o juízo que Deus executa, a revelação deste caráter reto e justo do Senhor Deus, que se utiliza do próprio coração e da responsabilidade pecaminosa desses ímpios não regenerados. E por último, nós temos o conceito do higaion em hebraico. É um termo técnico, né, linguístico do hebraico bíblico, que denota profunda meditação e reverência. Se você quer aprender um pouquinho mais sobre esse conceito do higaion, verifique as nossas aulas passadas que nós nos aprofundamos um pouquinho mais
nessa temática. Agora, os principais fatos da perícope de hoje, né? E nesse sentido, eu já quero também me aproveitar para fazermos as citações dos gigantes que o nosso ministério galga para podermos enxergar mais longe. Eu gostaria de apontar para os irmãos alguns fatos importantíssimos que nós podemos denotar aqui nesta perícope com citações de gigantes, principalmente dos puritanos, os quais são os gigantes que norteiam aqui o nosso ministério. Primeiramente, a providência e a ruína. Matthew Henry, o grande puritano inglês, expositor das Escrituras, versículo a versículo, ele nos expõe magistralmente o versículo 15. Ele afirma o seguinte: a providência governante de Deus frequentemente assim o ordena, que os perseguidores e opressores são levados à ruína por aqueles mesmos projetos que eles pretendiam ser destrutivos para o povo de Deus. Observe que Matthew Henry nos ensina aqui que Deus vira o jogo de tal forma que a destruição desses pecadores não regenerados provém eficientemente deles mesmos. E isso é obra da providência divina, do seu poder e soberania. Em seguida, nós temos a mentira do pecado. Na obra chamada O Tesouro de Davi, do grande puritano inglês Charles Spurgeon, nós encontramos a brilhante reflexão que Charles Spurgeon, ao citar Robert South, nos traz sobre o versículo 16, que diz assim: Ipse literis, enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos. Os rendimentos que o pecado negocia com o pecador são vida, prazer e lucro. Mas os rendimentos que fornece a ele são morte, tormento e destruição. Perceba, meus amados irmãos, o que Charles Spurgeon, citando aqui o Robert South, nos ensina. Aquele que compreende essa falsidade deve comparar o que o pecado promete com o que ele realmente paga. Se nós formos colocar sempre, e eu aconselho que você faça isso, antes de praticar qualquer coisa, superadas todas aquelas análises prévias, né? De que você tem que fundar todas as suas regras de conduta, de fé, de prática, enfim, pela palavra de Deus. Superado tudo isso, coloque numa balança prática tudo o que você tem a ganhar com aquilo que você quer fazer e tudo aquilo que você tem a perder. Em 100% dos casos, quando você segue as Escrituras, aquilo que você tem a ganhar é muito maior, é muito mais maravilhoso. Por quê? Porque você tem a ganhar o reino de Deus. E o reino de Deus é eterno, meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga. É eterno. O que são 80, 70, 90, 100, 120 anos? Ou até se pudéssemos viver mais tempo nesta terra. A vida nesta realidade, ela é finita, tem um fim. Então, nada pode se comparar com o infinito que nós teremos na Nova Jerusalém, no reino dos céus. Então, procure sempre colocar. O pecado pode te trazer, aos olhos humanos decaídos, a um coração pecaminoso, pode te trazer prazeres?
uma felicidade bem passageira, uma sensação de contentamento mundano? Pode. Mas o que você tem a perder na balança é justamente o quê? A sua comunhão com Deus, a sua salvação. Então, se você colocar na balança, sempre você vai observar que o rendimento que o pecado negocia com o pecador, ainda que prometa vida, prazer e lucro, como diz aqui o Charles Spurgeon, eles na realidade fornecem morte, tormento e destruição. E nesse diapasão, nós podemos ir para um próximo fato muito relevante aqui nesta nossa perícope. É o fato na história. Ainda no Tesouro de Davi, Charles Spurgeon, quando cita um outro teólogo reformado chamado Barton Boshier, ele recorda que a história comprova essa reta justiça de Deus, exemplificando com os horrores da Revolução Francesa, onde os carrascos da guilhotina, abre aspas, pereceram pelo mesmo instrumento que matou sua vítima inocente. Ou seja, na própria rede que lançaram para ela, prenderam-se seus próprios pés. Na cova que cavaram para ela, eles próprios caíram. E essa é uma realidade que o Charles Spurgeon, que estava mais próximo de nós da Revolução Francesa, ele historicamente nos apresenta como essa verdade bíblica. Não é à toa, por exemplo, que Robespierre, que foi um dos arautos ímpios da Revolução Francesa, sanguinária, assassina, ateia, que matou muitos homens e mulheres, alguns até piedosos, homens e mulheres de Deus, na guilhotina, esse instrumento pérfido de perseguição política e ideológica, eles próprios morreram nesta mesma guilhotina. E foi o caso do Robespierre, que matou muitas pessoas na guilhotina, mas ele foi morto pela própria guilhotina que ele mandou construir. É justamente o cumprimento do Salmo de número 9, versículos 15 a 16. Um outro conceito importante aqui é a glória de Deus e o Higaion. Sobre o versículo 16, um outro grande puritano inglês, um expositor também versículo a versículo das Escrituras Sagradas, o Matthew Poole, ele esclarece que, vou abrir aspas aqui para o Matthew Poole, o Senhor é conhecido ou se fez conhecer, ou se fez famoso mesmo entre seus inimigos, pelos seus conselhos mais sábios e obras maravilhosas, pelo juízo que executa sobre o ímpio. Aqui, este puritano inglês, o Matthew Poole, também destaca que a palavra Higaion, ou Selah, que tem em algumas versões das nossas Bíblias, é uma nota de atenção, um tipo de eis. Sabe quando você faz alguma afirmação, você diz tal coisa e você diz, eis porque te digo isso. É por conta disso que eu falei tal coisa. E isso intimando que o assunto merece profunda e frequente meditação. Então, perceba que o Matthew Poole nos ensina aqui nesse seu comentário que o Senhor ele se faz conhecer também pelo juízo que ele executa, pela sua justiça santíssima, que ele pratica e deve praticar contra toda a impiedade e contra todos os ímpios não regenerados. E por último, nós temos o tormento consciente. Por fim, estendendo a consequência desse laço para a eternidade,
Um outro puritano inglês maravilhoso, Richard Baxter, nos alerta de forma solene que os atributos humanos antes dádivas de Deus serão o açoite dos ímpios no inferno. Percebe? Olha o que o Richard Baxter nos ensina. Abre aspas. Compreensão, consciência, afeições, memória. Todas precisam viver para atormentá-los. Agora, por meio destas se alimentarão da ira de Deus e beberão continuamente das dores de sua ausência. Suas memórias, continuou Richard Baxter, não terão outro uso para obstruí-las. Este momento deverá ser gravado nas tábuas de seus corações. O que o Richard Baxter nos ensina aqui, meus amados irmãos, meu amigo, minha amiga, é que esses atributos humanos que são dádivas do Senhor Deus para nós, como, por exemplo, a nossa compreensão, a nossa consciência, as nossas afeições, as nossas memórias, que hoje são limitadas pela nossa natureza humana, falha, decaída, né, que não estão no auge da nossa sensibilidade, dos nossos sentidos, né? Richard Baxter nos ensina que ou na vida eterna, para o nosso gozo, prazer, ou na morte eterna, ou seja, no inferno, no lago de fogo e enxofre para o ímpio não regenerado, serão literalmente instrumentos eternos de Deus para a nossa glorificação em felicidade eterna com Cristo na Nova Jerusalém para os salvos, ou para perdição e tormentos eternos no lago de fogo e enxofre. Então, estes atributos de dádivas de Deus, eles devem permanecer, inclusive exacerbados. A nossa compreensão, a nossa consciência, as nossas afeições, a nossa memória serão maiores na eternidade. Seja no céu, para a nossa alegria, na Nova Jerusalém, ou no inferno, ou no lago de fogo e enxofre, na Geena, na morte eterna. Meus amados, ditas estas coisas, eu gostaria já de apresentar para os irmãos, para as irmãs, para você, meu amigo, minha amiga, o gancho para a nossa próxima aula. Como nós vimos, o Senhor ele é conhecido pelos seus juízos e a iniquidade se autodestrói. Nós vimos isso hoje. Mas qual é a consequência última desta ruína? É uma pergunta que nós, na próxima aula, entraremos e que será respondida nos versículos 17 a 20, onde nós abordaremos a escatologia do Salmo e o destino eterno das nações que se esquecem de Deus, mergulhando na seriedade do inferno, do lago de fogo e enxofre, e na exortação final para o orgulho humano. Permita-me agora fazer aplicações da perícope que estudamos hoje sobre a soberana justiça de Deus e a ilusão do pecado, que nós vimos aqui no Salmo de número 9, versículos 15 a 16. Primeiro, você, meu amigo, minha amiga, que não é crente, que você é até amigo dos crentes, que você gosta de ir para a igreja de vez em quando, isso te traz alguma graça comum de Deus, mas que você ainda não se decidiu no seu coração em se submeter ao livro dos crentes, a Cristo, a palavra de Deus. Lembre-se, para você que não é crente, lembre-se das palavras do puritano inglês Richard Baxter. As coisas que o pecado
promete agora para você, cobrarão um alto preço de sua memória e consciência por toda a eternidade. Meu amigo, minha amiga, pare de cavar a cova com as suas próprias mãos. O pecado falsamente promete liberdade, mas na verdade ele te entrega a morte eterna. Arrependa-se. Arrependa-se hoje mesmo das suas obras. Reconheça a perfeita justiça de Deus e fuja para a cruz de Cristo. De Cristo Jesus. Não qualquer Cristo Jesus, mas o Cristo Jesus da Bíblia. O único refúgio contra o juízo vindouro. Agora, eu quero fazer uma aplicação para você, meu irmão, minha irmã, crente em Cristo Jesus. Consolo e temor. Como nos lembra o puritano Matthew Henry, não se desespere quando os inimigos da igreja ou os seus inimigos, por você ser crente, parecerem prevalecer. Não se desespere. A soberana providência de Deus usará os próprios projetos deles para arruiná-los. Descanse no fato de que o Senhor governa soberanamente os céus e a terra. E aplicando o Higaion, tenha momentos de meditação solene. Louve a Deus por sua justiça inflexível, santíssima. E seja eternamente grato por Cristo ter caído no laço da morte, no seu lugar e no meu lugar, para a sua, para a minha, para a nossa justificação, solos Christus. Meus amados, que esta aula fixe em sua mente a grandeza da soberania de Deus e a certeza infalível da sua justiça. Fiquem com Deus e que Ele abençoe o restante do seu dia. Como você já sabe, eu me chamo Eduardo Freitas e eu estou sempre no ombro de gigantes. E você acabou de desfrutar deste conteúdo aqui do nosso Ministério 5 Solas. Eu elaborei esta aula e a minha formação, como sempre digo, não por orgulho, longe de mim, Deus nos livre disso, mas para que você possa ter tranquilidade de saber de quem e com quem você está aprendendo. Eu sou presbiteriano há mais de 28, quase 30 anos. Minha formação acadêmica é bacharel em Direito. Eu tenho pós-graduação em Teologia Reformada pelo Instituto Reformado de São Paulo. Os meus professores foram o Dr. Augusto Nicodemos, por exemplo, o Dr. Leandro Lima, Dr. Sérgio Lima, Dr. Geimar de Lima. Tenho feito o meu mestrado agora, cursado meu mestrado em MDiv, pela FITREF, onde tenho diversos professores, doutores maravilhosos também. Tá bom? Então fique com Deus e até a nossa próxima aula, se o Senhor Deus assim permitir.